Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Provérbios para a Vida. Você vai assistir agora a nossa leitura diária. Hoje, no nosso dia 300 e, deixa eu ver aqui, 304, dia 304 da nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler Atos 10 e 11. Esse vídeo não está sendo feito ao vivo, a nossa live costumeira diária, né, ao vivo, porque quando eu não consigo estar ao vivo, eu tenho que deixar tudo prontinho, tudo gravado, para que a caravana não pare e a gente possa fazer todo dia a nossa leitura diária. Então esse vídeo está sendo gravado por causa disso, tá bom, minha gente? Mas vamos ler junto comigo. Espero que você já tenha esse tempinho de espera, né? Já tenha orado ao Senhor, quietado o seu espírito, acordado, né, bem direitinho, e pedido ao Espírito Santo para que ele possa te dar atenção, para que ele afaste, né, os problemas, as distrações, deixe tudo isso ocupar com outras coisas, ou se de preferência nem mais se ocupar com isso, né, e agora se aprofundar aqui na meditação da lei do Senhor. A gente está aqui naquele período em que Saulo tinha acabado de ser convertido, Pedro estava pregando fazendo sinais e milagres e pregando ousadamente o nome de Jesus, assim como João, assim como Filipe e outros também enviados por Deus para propagar esse ministério. E agora a gente volta a câmera um pouquinho para Pedro. Vamos acompanhar comigo a partir do capítulo 10. Hoje vamos ler 10 e o 11. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Veja que interessante, né? E aqui se trata de um romano, né, um importante comandante, um centurião que comandava 100 homens, praticamente uma companhia, né? De uma legião romana, e essa companhia se chamava Italiana. Então, um homem que tinha tudo para ser tão pagão e tão ímpio quanto eram os helenistas, quanto eram os gregos. Mas esse homem aqui é diferente. Ele conheceu o verdadeiro Deus, né? Provavelmente com contato com os judeus, e passou a ser um homem temente a Deus. Mas ainda faltava a ele alguma coisa, né? Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope, mandando chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo o tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Qual era o grande detalhe aqui? Primeiro, ele começou a narrativa citando a vida de um homem como Cornélio. Depois volta a câmera para Pedro, ele tem essa visão esquisita, né? Mas você tem que ver que esses quadrúpedes, répteis, eram animais considerados impuros, jamais um judeu poderia comê-los, né? E, no entanto, o sonho que ele tinha era mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, senhor. Eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purifica. Isso vinha contra, né, a lei de Moisés. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio
Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, chamando, ajeitar a câmera aqui, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Olha que interessante, né? Cornélio adorou Pedro, mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, eu também sou apenas um homem. Né? Pedro não aceitou de modo algum ser adorado. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Então, esse evento aqui é muito significativo. Né? É um judeu entrando na casa de um gentio, ficando com ele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Olha aqui o grande significado do sonho. Não só relacionado a, aos alimentos, né? Mas também, olha, ele não fala nada de comer, mas ele fala aqui, ó, não devo considerar ninguém impuro. Então aqui é um grande marco, assim, né? Uma grande guinada na entrada dos gentios para a família da fé. Por isso, uma vez, não é o primeiro, já tinham, né, os samaritanos, que não eram, como se fosse eles consideravam, né, como se fosse uma subclasse à parte, né, o samaritano não era nem gentio e nem judeu, né, mas era considerado, eles eram odiados, né, eram pagãos, porque teve a história toda do início da Samaria, né, como ela era ímpia e uma nação idólatra. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias, e mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. Você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, aqui, quando começa a pregação de Pedro, com essa nova narrativa, né, com esse novo tom. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Olha o que faltava para Cornélio entrar de fato na fé verdadeira e não na fé judaica. Né? O evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então agora Cornélio, ele era apresentado à pessoa de Jesus, por intermédio da palavra dele, da mensagem. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, e Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo,
mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Enquanto Pedro falava essas coisas, essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis, que eram da circuncisão, tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles não imaginavam isso. Era a primeira vez que eles viam, né? Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles o ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então Pedro disse: aqui a gente não sabe se eles falavam em línguas sem ninguém entender ou na língua deles, né? Deles, daqueles que ouviam, daqueles que estavam acompanhando Pedro. Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então ali, teoricamente, todos foram batizados, e aí fica uma discussão, né? Quem que foi batizado lá, se as crianças também foram, se não foram. Eu creio que todos foram, sem necessariamente já nem compreender aquilo, porque era família, eles entendiam que era uma família da fé, a entrada no pacto, mas é aceitável também os argumentos contra, dizem que não só aqueles que entenderam e creram foram batizados. O texto não nos diz, então é mais uma das polêmicas que se criam sem a gente ter uma definição definitiva. Vejo necessidade da gente entrar nesse mérito. Capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Epa! Agora a coisa começou a ficar pesada porque muito judeu não vai aceitar isso. Quando Pedro voltou, judeu recém-convertido ao cristianismo, né? Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão, né? Esses, né? Os que eram da circuncisão, são judeus. Começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então vejam, eram da igreja, cristãos, mas oriundos do judaísmo. Então eles carregavam consigo muita coisa do judaísmo ainda. E agora, mas Pedro tinha tido aquele sonho, vocês lembram do sonho de Pedro, né? Mas eles não, eles nem sabiam disso. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Na segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isto se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé e lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, porque lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles. Ó, foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Toda a sua casa é uma referência para a família, né? E aí, todos podiam ser salvos? As crianças também, que não entendiam nada, foram salvas? O que significa isso? Você só consegue entender isso com a teologia do pacto, né? Entendendo que era um termo usado para a entrada de uma família na família da fé. Pacto.
Não necessariamente a gente está falando aqui sobre a fé, sobre a conversão, sobre a salvação, mas a entrada dessa família no pacto. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com espíritos. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também os gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. E foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então veja, eles se espalharam, mas eles só anunciavam para os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então veja aqui, é uma grande diferença, né? Eles não entendiam direito se podiam ou não pregar para os gentios, né? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando lembra que Saulo tinha ido para Tarso, né? E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aqui nasce então a igreja que a gente. Não nasce a igreja, né? Mas o nome de cristãos que a gente dá à nossa igreja. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Então, agora por causa de. Por que citou aqui essa fome, essa. Porque teve uma oferta, né, uma caridade feita para a igreja de Jerusalém. E quem foi levar essa oferta? Barnabé e Saulo. Então, a partir de agora, o Saulo vai estar lá em Jerusalém novamente. E até aqui, então, a nossa leitura de hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Muito legal esse livro de Atos, né, gente? E eu vou ficando por aqui agradecendo a companhia de cada um. Não posso cumprimentar um por um, né, hoje, mas queria mandar um forte abraço aos meus queridos irmãos, um grande beijo no coração das minhas irmãs, gente. Vou ficando por aqui até amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar juntinho, eu e a minha esposa, a gente vai estar numa conferência de aconselhamento bíblico nessa semana. Orem por nós, conferência da ABCB, em Águas de Lindóia. Então orem por nós, seja um tempo muito bom conosco, com as nossas filhinhas pequenas vão estar lá também, e a gente possa aprender bastante para ajudar as pessoas e levá-las a Jesus Cristo. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até lá, gente.